Oi para todo mundo, falando sobre a Parashá, Rabino Roni Hadid e Rabino Meir Karmus. E Rabino Meir Karmus. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre Esav e Yaakov, que é a nossa Parashat Toldot. Parashat Toldot, é sabido que na Hassidut, todas as histórias que acontecem na Torá, na verdade são histórias que, óbvio que aconteceram em termos materiais, no mundo material, mas elas transcendem o mundo material, no que elas vêm representar no mundo espiritual e o que a gente pode aprender também para nós mesmos também, né? Inclusive, quando se traz na Parashat Toldot que a Rivka, ela estava grávida, está escrito que ela não sabia o que fazer, né? Ela sentiu que tem duas forças dentro da barriga dela. E o Rashi já traz, quando ela passava na frente do Beit HaMidrash, então Yaakov queria sair. Quando ela passava na frente de uma casa de idolatria, então Esav queria sair. E aí ela ficou confusa, ela não sabia que tinha dois dentro dela. Então ela começou a pensar, calma, será que tem dois dentro de mim? Como pode ser? E aí ela vai está escrito que ela foi para a Yeshiva do Shem, né, do filho do Noach ainda, pergunta para ele o que está acontecendo comigo, e ele fala, não, fica tranquila, são duas forças, mas tem que controlar essas duas forças. Uma vez eu escutei então que, na verdade, é o que a gente fica muito assustado conosco mesmo muitas vezes, né? Quando a gente atua no mundo, a gente sempre sente que a gente pertence a duas forças. Uma força que puxa a gente realmente para coisas kedoshot, sagradas, uma outra força que puxa a gente para coisas mundanas, e tudo bem, tem duas forças, mas a gente fica confuso às vezes, a gente fala, calma, quem sou eu então? Eu sou essa força que quero, o que eu quero, né? Eu quero fazer a parte espiritual, ou eu quero a parte, mas quem sou eu? Quem sou eu na verdade? Quem sou eu então dentro dessa história? Talvez essa é a grande pergunta. Sim. E daí para diante então vem a importância de tentar entender quem são essas duas forças que são Esav e Yaakov, que representam, na verdade, as duas forças que estão dentro da gente, para a gente tentar entender então quem sou eu. Eu sou Esav, eu sou Yaakov, eu sou os dois, quem sou eu? Sim. E a partir daí que a gente pode começar então, né, do Psukim, conforme a gente conversou, do Lamed Bet, né? Sim. Vai Omer Esav Inenu Chealech Lamut. O Esav fala, eu vou morrer. Por que eu preciso de uma Bechorá? Porque eu preciso de ser primogênito. Vendeu a primogenitura se diz, para o Yaakov. E tranquilo, não tem problema nenhum. Então, tentar entender talvez qual a diferença na Gishá, né? Na maneira como vê o mundo dessas duas forças, e daí, a partir daí tentar entender quem sou eu então dentro dessas duas forças. Se o Esav é o arqueotipo, é o tipo desse lado que você falou mundano, a gente tem que entender ele, porque como você disse, essas duas forças residem dentro da gente. Pode ser que no Esav personagem ele fracassou e ele não soube levar essa força para um lado positivo, mas a gente tem que entender ela, e a primeira coisa sempre quando a gente tem um problema é estar consciente dele. E entender quais são essas duas forças que tem dentro da gente. Então, e para que elas existem? Porque é uma força do mal, ou ela tem um lado positivo? Por exemplo, a gente fala que o Esav representa o Yetzer Hara. Os maus instintos. E a gente fala que Ramim dizem que Kadosh Baruch diz Barat Yetzer Hara vereit shul tov. Eu criei a má inclinação e vi que ela é boa. Peraí, se ela é má inclinação, então como é que a Hashem fala que ela é boa? E se ela é boa, por que chamam ele de Yetzer Hara? Então o que ele tem de mal, o que ele tem de bom? E qual é o lado mal dele? Então se a gente for pensar, vamos ver o comportamento do Esav. O Esav, ele é alguém que ele quer receber o recompensa na hora. Ele é um imediatista. Ele fala, eu não preciso de Bechorá, eu estou com fome agora. Eu quero comer e acabou. Eu não sei, eu vou morrer amanhã. Ele só pensa a curto prazo, Esav. Ele está pensando a longo prazo. Yaakov está pensando a longo prazo. Ele quer Bechorá, ele vai usar isso para servir a Kadosh Baruch Hu, e isso tem muitas coisas. Já imagina o que pode acontecer com o primogênito? Naquela época, o primogênito era o Cohen, era o sacerdote, ou seja, eu vou trabalhar no Beit HaMikdash, eu vou ser o sacerdote todas essas consequências. Espiritual, ele está vendo já o futuro que pode ser criado a partir dessa posição. E Esav está preocupado com agora. Agora, tudo bem, a gente pode ver o lado negativo de a pessoa só estar preocupada a curto prazo. Que a pessoa que não pensa a longo prazo, é muito ruim isso, que a pessoa que é imediatista, ela só olha agora esse momento e não olha o que vai acontecer. O que a gente, às vezes, é difícil a gente entender, o que tem bom, o que tem de importante nesse imediatismo, nessa coisa. O que é importante agora, de repente, fazer uma coisa. Então, isso voltando à história do Yetzer Hara. O Yetzer Hara é um sistema operacional de sobrevivência nosso. É o instinto animal que existe no ser humano e nos animais também, de certa maneira. E qual é a grande importância dele? Ele ajuda a sobrevivência. Quando o neném pequeno está chorando,
Quando ele está chorando ou de fome, ou de frio, ou de carinho, atenção. É o Yetzer Hará que de certa maneira, que está acionando um dispositivo. Quero beber agora, quero mamar. Se alguém me ofender, eu posso ficar vermelho, ou posso tentar me defender. Isso também é o Yetzer Hará em outro nível. Todos esses mecanismos de autoproteção que existem, eles têm que estar lá. Imagina se a gente não tivesse esses mecanismos de autoproteção. Até a reprodução humana e dos animais também está ligado ao Yetzer Hará. Se ninguém tivesse nenhum Yetzer desse, ia ser o fim das espécies, ia ser o fim da espécie humana também. Ninguém ia para frente. Casar não iam. Não iam. Então o Yetzer Hará tem muitas coisas boas. Se ele é tão bom, por que chamar ele de mal, então? O que tem de mal nisso? Então, a gente pode ver um Esav é o exemplo. Que o Esav, você vê que ele transborda de vitalidade. Ele faz coisas, ele é alguém que age, ele vai caçar, ele traz coisas para o pai. Ele tem uma vitalidade, uma energia muito grande, que você não pode ignorar essa energia. A pergunta é que ela não estava canalizada para o lado positivo da história. Isso é que os sábios falam do Yetzer Hará, do Eved Kimlor. O que é o Eved Kimlor? Eved Kimlor é um escravo que começa a reinar. Ele deu um golpe de Estado. Ele tomou o trono do rei. Ele senta no trono do rei. Aí você pergunta para alguém, imagina um escravo que de repente na antiguidade, que de repente ele toma o trono do rei. O que ele faz? Ele não vira um grande rei que é um benéfico para o povo. Ele é um tirano. Agora eu vou me vingar. Agora eu vou aproveitar. Agora eu vou abusar. Então, esse é o grande problema do Yetzer Hará. Aman era um pouco assim. Aman, que a gente vai se encontrar daqui a pouco na festa de Purim. Provavelmente. Ele era um pouco assim. O Midrash traz que ele era shomer, ele tratava dos burros, ele era uma pessoa de nível baixo. Assim? Que acabou subindo no Lago do Lai. Você vê que aconteceu exatamente isso. Então, Eved Kimlor. Se é assim, então. Um cara muito baixo, de repente sobe lá pra cima, ele perde o controle. E tem pessoas que dizem que isso acontece no Brasil às vezes também. De maneira irônica, aqui em Israel, quando dizem que alguém pegou uma posição que não era para ele, gostam de nomear a pessoa de maneira bem depreciativa, Eved Kimlor também. Mas no nosso contexto de entender o Yetzer Hará, que ele é Eved Kimlor, que ele tem que entender qual é o lugar dele. Eu não sei se vale a pena entrar nessa história, mas quase vale a pena entrar numa história famosa do Rabbi Nachman Breslov, do príncipe que virou galinha. Tem o príncipe que virou galinha e o rei e a rainha estão loucos, não sabem o que fazer com ele. Ele se comporta como uma galinha. Eles trazem muitos sábios para tentar fazer ele voltar a ser príncipe, voltar a ter consciência de príncipe. E tem um sábio que fala, você é príncipe, você não é galinha. E a galinha sai correndo. Até que chega um sábio judeu e fala, eu acho que talvez eu possa curar ele. Aí ele entra no quarto do príncipe que virou galinha, tira a roupa também igual ao príncipe e começou a comer igual a galinha. E no início o príncipe não acreditou, na continuação ele acreditou nele, que ele também é galinha. Aí eles brincam, ficaram um tempão juntos, adorou que ele tem agora uma companhia, outra galinha. Até que um dia ele pegou o sábio comendo com um garfo. Cococó, você não é uma galinha, você é um homem. Se for... Não, eu sou uma galinha, mas vale a pena você comer com garfo, é muito mais conveniente comer com garfo, olha só. E aí o príncipe acaba comendo também com garfo. E depois ele pegou, depois dia ele pegou o sábio agora se vestindo. Você não é galinha? Não, eu sou, mas vale a pena. Olha, você também. Vamos. Uma galinha com estilo. Uma galinha estilizada. E assim ele acabou curando o príncipe. E essa história do Rabbi Nachman mostra que às vezes a gente esquece que a gente é filho do rei. E o Yetzer Hará dá pra gente a noção que ele ocupa tudo. Ele sentou no trono. Ele está em toda a nossa consciência. A gente está totalmente dirigido, às vezes, só a tentar suprir os nossos desejos. Que a princípio pode ser, você pode falar assim, a princípio podia ser legítimo falar, eu tenho os meus desejos. Eu não acredito em nenhuma moral. Nem uma moral religiosa, nem uma moral humanista. Eu quero criar, dentro que enquanto não vai me prejudicar, e eu não vou prejudicar muitas outras pessoas, eu quero só me saciar. O que eu vou fazer? Eu vou me saciar. Aí você chega no problema mais moderno que tem, mais do que o câncer, que é a depressão, que é a doença mais popular que hoje em dia. Que a depressão está ligada a essa história de saciar. Porque o Yetzer Hará, o mecanismo dele, não é de trazer felicidade. O Yetzer Hará, ele te traz o prazer. Você está sentindo falta de comer, você está com fome, você tem aquele prazer que você está comendo agora, depois de 2 segundos acabou aquele prazer. O prazer acabou. Porque isso era um mecanismo. O mecanismo é você está precisando do prazer. Teve o prazer, caiu.
Você vai continuar comendo, você não vai ter mais prazer, o prazer já acabou. O prazer existia para trazer você, para suprir aquilo que estava te faltando. Não só isso, como da próxima vez que você comer, o prazer vai ser metade também, porque você já está acostumado com a comida, não é porque nem a primeira vez que você comeu aquele bife. Exato, e pode virar até um vício às vezes, porque eu vou querer toda hora aquele prazer, e eu chego a criar um vício patológico dentro de mim. Procura prazeres maiores, você sente menos. Quanto mais você procura prazeres maiores, você perde a sensibilidade. E as pessoas confundem esse prazer com a felicidade. A felicidade não está ligada ao mecanismo do Yetzer Hara. A felicidade está em outro mecanismo. É que quando a pessoa... Isso é ligado ao Yetzer Tov, sem querer entrar nisso aqui, mas é ligado a quando a pessoa, a felicidade que ela atinge os objetivos maiores dela na vida, ela consegue se expressar, ela consegue fazer com quem ela mesma sair para fora. São várias coisas que são um trabalho de uma vida e a pessoa chegar a níveis de felicidade. Isso não só entre os nossos sábios, também é... A filosofia grega chegou nessa conclusão que a felicidade é o bem maior que a pessoa tem que aspirar. Mas não é felicidade, essa felicidade egocêntrica, não o prazer a felicidade no sentido que a pessoa se desenvolve espiritualmente e humanisticamente, e porque ela está tão desenvolvida que ela acaba chegando numa felicidade que está ligada ao bem maior que ela traz a ela e para os outros. Não é essa felicidade, aquela alegriazinha de o prazer da criança na lojinha de doces, por exemplo. Uhum. E essa é uma grande divisão. E o Esaf e o Yaakov são esses arqueotipos disso, são exemplos disso. O Esaf é toda essa força que não foi canalizada na direção, e Yaakov, no final das contas, teve que pegar essas duas forças depois. Tem que lembrar sempre que é esse que a gente já falou uma vez sobre isso, né? Essa é a força mais forte, a força do Esav é a força dominante, e se você consegue levar essa força ao trabalho de Deus, as forças são enormes, as energias que você consegue tirar do Yetzer Hara são enormes, e talvez isso pode se ligar com como comecei falando no começo, né? Quando você tem essas duas forças dentro de você, a força que você sente que te puxa para o imediatismo, sim. E a força que te puxa pelo contrário, né, para a força uma coisa mais eterna, mais nitzchi. Quem sou eu então dentro desse ponto? Eu acho que o Tânia também traz isso, né? O livro do Tânia do Morazaken, do primeiro rabino do Chabad, ele traz que, na verdade, quem sou eu então? A força boa, a força má? A resposta nenhum dos dois. Você é uma terceira força que vai decidir, você é o juiz. Que está oscilando entre essas duas forças. Você tem dois advogados na tua frente. Sim. Tem o advogado que está te puxando para o imediatismo, ou como a gente chamar, tem o advogado que está te puxando para uma coisa mais eterna. Nem sempre você tem que escutar também a parte do eterno. Você tem que comandar os dois juntos, juntar essas duas forças para o trabalho de Deus. Sim. E decidir quem é que você tem que escutar agora. Naquele momento, quem você vai escutar agora. Tem uma dica de coaching ligada a isso, que, por exemplo, vamos dizer que a pessoa precisa fazer uma dieta, e agora ela vai comer aquele bolo de chocolate. Uma pergunta que a pessoa pode fazer como instrumento é: isso que eu estou fazendo agora, isso vai me servir a longo prazo? Isso vai me servir a longo prazo? É a prova do marshmallow, né? Mas agora, imagina, eu vou comer esse bolo de chocolate. Eu agora não preciso comer esse bolo de chocolate. Então eu vou falar, não, se eu for um cara sério, nesse nível que eu estou querendo ser, eu vou me abster agora do bolo e vou esperar. Agora, se eu estou no meio do deserto, e já não como há 3 dias, e de repente tem um bolo de chocolate no centro de um oásis, entendeu? Quando eu fizer a pergunta, isso vai me ajudar a longo prazo? Vai te ajudar muito a longo prazo, porque vai ajudar você a cruzar atravessar o deserto. Então é uma ótima pergunta para você saber que força naquele momento está agindo dentro de você também. Isso aí no mundo do coaching que se usa e está ligado a essa história. A pessoa tem que lembrar, né, que muitas vezes tem aquela, como se fala, os degraus de Lasserin chama, que são os degraus de necessidades do homem, sim, né? Como ele chama? Eu também. Esqueci o nome. A pirâmide da necessidade. Pirâmide de necessidade. Sim. Que começa da parte básica, que a primeira coisa são necessidades físicas básicas. Sim. E tem muita gente, muito homem especialmente, né, que enquanto ele não comer, não dá para conversar com ele. Ele chega em casa com fome, não, eu quero te contar, não, ele está com fome, se ele não comer... Por isso que dizem que as noivas, elas tiram foto lá do Kotel Maravilha, você não sabe por quê? Porque para se acostumarem a falar com o muro. Falar com as paredes. Falar com as paredes. Então, isso é o homem quando então, ele chega em casa e se ele não comer, né? Ou ele precisa ir no banheiro. Se não for no banheiro, não dá pra conversar. Não preciso do banheiro agora. O que eu vou fazer? Então a pessoa também tem que saber suprir as necessidades básicas delas. Exato. Mas isso não pode só dominar a nossa vida. Tem que saber a que nível você precisa dessas necessidades para continuar adiante. A que nível essas necessidades são necessidades verdadeiras ou ilusórias.
Essa grande chokhmah, a grande sabedoria que o juiz tem que decidir entre as duas forças. Então, porque a gente tem as forças necessárias, a sabedoria para conseguir fazer as boas decisões, e podemos juntar o Esav e Yaakov juntos na sua força para Avodat Hashem, todos juntos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.